Bom, turma, nós estamos aqui hoje para falar para vocês de moldagem, mas primeiro eu quero parabenizar vocês pela luta aí por causa dessa pandemia, né? Eu sei que eu escondi um pouco, mas agora estou tentando voltar a falar com vocês e a estar participando mais efetivamente no aprendizado de vocês. Quero dizer para vocês que eu estou bem, espero que vocês todos estão bem e que essa pandemia passe logo para nós nos reencontrarmos presencialmente, para que nós possamos desenvolver um curso com a maior qualidade possível. Vamos falar então hoje de afastamento gengival utilizando a técnica mecânica e moldagem utilizando de moldeiras individuais e materiais simples. O professor Luciano já falou para vocês das moldagens de afastamento gengival químico-mecânico, através de fio afastador embebido de substância química e moldagem com material de moldagem de qualidade, os materiais que são as siliconas, que são materiais duplos. E desses materiais duplos, vocês observaram no aprendizado com ele que as moldagens podem ser utilizadas como uma técnica de uma moldagem de dupla mistura ou uma técnica de moldagem através de reembasamento. Então, dessas duas técnicas de moldagem com as siliconas, como é um material duplo, ela requer a utilização de uma moldeira de estoque, que é aquela mesma moldeira que vocês utilizam para moldagem com alginato. Agora, quando falamos em moldagem com moldeira individual, aí nós temos que preparar uma moldeira individual de acordo com o tipo e a região que nós queremos reproduzir dos preparos com finalidade protética. Então nós vamos aprender aqui, né, a respeito, ainda um pouquinho mais a respeito de condicionamento de tecido gengival e moldagem, e como nós utilizamos a moldagem em prótese fixa, utilizando de moldeira individual. O nosso objetivo hoje é que vocês passem a conhecer os aspectos de normalidade dos tecidos gengivais relacionados aos dentes preparados. Conhecer também e executar as técnicas de condicionamento, que é o afastamento gengival. Conhecer, indicar e aplicar os materiais dentários, como os fios afastadores, os hemostáticos e materiais de moldagem de precisão. E conhecer e executar as técnicas de moldagem para trabalho, que é a moldagem da estrutura dentária para dar prosseguimentos no nosso trabalho para a confecção do trabalho planejado. A nossa bibliografia continua sendo as mesmas que consta no plano de ensino, né, que é do Pegoraro, do Schillingburg, dos fundamentos de prótese fixa do Krain e materiais dentários do Krain. Tá? Essas são as nossas bibliografias, que vocês já têm conhecimento. Eu assisti a aula do professor Luciano hoje, que ele ministrou para vocês, e lá ele fala de afastamento gengival. E ele passou exatamente esse conteúdo, dizendo que é a definição de afastamento gengival preconizado pelo Schillingburg, tá? Preconizado pelo Schillingburg, que é afastamento gengival nada mais, nada menos que é o afastamento temporário da margem gengival nas áreas cervicais que apresentam um envolvimento com o preparo com finalidade protética. E esse afastamento gengival, ele tem que ser temporário, né? Mas um tempo suficiente para que os tecidos gengivais afastem e exponham a linha de término
E assim que nós executarmos a moldagem, esse tecido gengival deve voltar às condições primitivas de sua reposição e rigidez, voltando à sua normalidade. Então nós precisamos, para executar moldagem, nós precisamos observar isso. Também foi uma imagem que o professor Luciano mostrou para vocês. Então nós precisamos ter o preparo com finalidade protética executado, e nós temos que ver uma íntima relação da margem, da linha de término do preparo com a margem gengival, e esta margem gengival deve apresentar, né, esse tecido periodontal, incluindo a gengiva marginal, né, esses tecidos de sustentação desse dente, eles devem apresentar com normalidade. Se esse tecido, quando nós removemos a prótese temporária ou a prótese provisória desse dente, avaliamos a situação e observamos que essa gengiva apresenta irritada, inflamada ou até caracterizando uma doença periodontal, nós não podemos dar o prosseguimento. Nós precisamos de quê? Observar se a falha foi no preparo, observar se esse paciente já tinha uma doença periodontal pré-existente, ou se a nossa prótese provisória, né, que é também chamada de prótese temporária, se ela está adaptada perfeitamente, percolada no limite da linha de término. Se isso estiver acontecendo, essa gengiva, depois de uma semana com essa prótese temporária instalada sobre o dente preparado, nós podemos remover e observar que essa gengiva marginal apresenta textura, né, que apresenta qualidade ou que apresenta de forma sadia. Então, apresentando os tecidos de sustentação desse dente em normalidade. Acontecendo isso, nós podemos passar então para o passo seguinte, que é a execução da moldagem e a reprodução desse dente preparado na forma de um modelo para trabalho, para que dê sustentação para o prosseguimento do desenvolvimento e das fases laboratórias na execução dessa prótese planejada. Tá? Então, para se fazer o afastamento dessa margem gengival, nós podemos utilizar daquilo que o professor Luciano já falou para vocês, que é afastamento gengival pela técnica químico-mecânica, quando eu utilizo de um material de moldagem com dupla composição, um material pesado e um material fluido, no caso as siliconas de condensação e as siliconas de adição. No nosso caso, nós vamos promover um afastamento gengival simplesmente mecânico. Então nós não vamos utilizar de fio afastador gengival, mas nós vamos utilizar de moldeiras individuais, e essas moldeiras individuais para cada preparo, elas promovem no procedimento executado o afastamento gengival para que o material de moldagem copie a linha de término do meu, copie o preparo e a linha de término do meu dente preparado. Tá? Então o afastamento gengival que nós vamos utilizar é pelo método empregado, é o afastamento gengival mecânico. Mecânico através de moldeiras individuais. A própria moldeira individual, pela pressão de escoamento na hora da confecção da moldeira individual e depois pela pressão de escoamento do material de moldagem, no procedimento de moldagem, vai promover o afastamento dessa gengiva e o material de moldagem vai copiar com fidelidade o nosso dente preparado. Quando a gente fala de materiais de moldagem, nós temos que observar que esses materiais devem apresentar algumas propriedades desejáveis. Quer dizer, ele não pode apresentar toxicidade para a mucosa, para não promover nenhuma reação adversa,
à mucosa e oferecer, né, uma moldagem satisfatória. Após a polimerização final, esse material de moldagem deve ter uma cor que facilite a identificação dos detalhes do molde com exatidão. O que é definição de execução de qualidade do molde? É a gente conseguir observar que a margem, que o dente moldado, preparado, reproduzido pelo molde, na sua contextualização total, e a linha de término tem que estar perceptível durante, né, a sua observação desse molde. Se esse molde não reproduzir com finalidade, então a nossa moldagem fracassou e necessita de uma nova repetição. Mas se eu consigo visualizar tudo que o meu dente preparado apresenta, então eu posso dizer que essa moldagem foi satisfatória. E isso nós vamos conseguir após a polimerização final desse material de moldagem, quando nós executamos a remoção da cavidade bucal. Ele tem que apresentar um tempo de trabalho satisfatório para que dê subsídio para que a gente possa executar todo o procedimento técnico na execução da moldagem. Apresentar uma consistência adequada para reproduzir todos os detalhes desejáveis. Ele não pode apresentar deformação ao ser removido da boca. Mas é claro, quando nós executamos a moldagem, na remoção da moldagem, às vezes o material pode apresentar uma pequena deformação para ser deslocado do dente preparado. Mas, dando um tempo necessário, esse molde volta à sua condição de origem, reproduzindo com fidelidade a estrutura que foi reproduzida. Tem que apresentar a estabilidade dimensional diante da variação de umidade e temperatura. Então, as condições climáticas do meio ambiente não podem interferir na qualidade desse molde, né, Então, o material de moldagem tem que apresentar essas qualidades. E a umidade também, que porventura esteja na superfície do molde, do dente a ser reproduzido, também não pode interferir na qualidade do molde. Lembrando que, todas as vezes que vamos executar uma moldagem, esse dente ou campo operatório a ser reproduzido pelo material de moldagem tem que estar limpo e seco. Então ele não pode estar inundado com saliva, ele não pode apresentar secreção sulcular e não pode apresentar inundado também por sangramento gengival. Lembrando que o campo operatório a ser reproduzido tem que estar limpo e seco. Essa é uma condição fundamental para que o material de moldagem possa copiar a superfície que nós queremos reproduzir com fidelidade. Tá? Ser compatível com os materiais que nós vamos construir o modelo, né? Como gessos, como revestimentos, como resinas epóxitas e materiais de metalização que às vezes nós podemos utilizar na confecção dos nossos troquéis. Não distorcer durante o vazamento do molde, quer dizer, quando eu tenho o molde pronto, que vou vazar o gesso, pela quantidade de gesso que vai ser inserida sobre esse molde para a construção do modelo, a quantidade de gesso, o peso do gesso sobre esse molde não pode induzir deformação do molde, porque se induzir deformação ou distorção, o nosso modelo não vai ser uma réplica fiel, né? O nosso modelo não vai ser uma réplica fiel das estruturas que nós reproduzimos. Ser passível de desinfecção antes do vazamento, sem que suas propriedades sejam alteradas. Então, assim que terminamos o nosso molde, nós levamos esse molde em uma torneira em água corrente, lavamos o nosso molde, removemos o excesso de água e ele precisa passar por uma desinfecção. E essa desinfecção, nós utilizamos a clorexidina a 2%.
a 2% num tempo de 10 minutos. É o tempo necessário que esse material vai ser imerso sobre a clorexidina a 2% para nós promovermos a desinfecção. E a clorexidina não vai interferir promovendo, né, alterações significativas desse material e a desinfecção, então, é totalmente passível. É possível e após 10 minutos nós vamos pegar esse molde, lavar ele em água corrente, removendo, e isso é também importante. Olha, todas as vezes que nós vamos fazer qualquer moldagem, que assim que nós inserimos o material de desinfecção do molde, é necessário que após a desinfecção, levamos o molde e lavamos em água corrente para remover todo o resíduo desse agente descontaminante. Por quê? Porque se isso não ficar efetivamente executado, o resíduo do agente descontaminante na superfície do molde, ele compromete a reação de presa do gesso e nós vamos ter um modelo para trabalho construído com qualidade inferior, e esse modelo pode não ser uma réplica fiel da estrutura que nós reproduzimos. Então não posso deixar nenhum resíduo contaminando depois o material de construção do modelo. Os materiais de moldagem utilizados para a confecção de modelos para trabalho na técnica de afastamento gengival mecânico, nós temos então alguns materiais no comércio. Nós temos o polissulfeto e nós temos o poliéter. São dois tipos de materiais que nós podemos utilizar. Esses materiais, polissulfeto e poliéter, eles são fornecidos na forma de uma bisnaga com a pasta catalisadora e uma bisnaga com a pasta base, né? E aqui nós temos um polissulfeto, e esse nome comercial para esse material apresentado é chamado de permelastique. O polissulfeto, ele é apresentado, né, em três viscosidades para o trabalho. E, de acordo com as três viscosidades, nós temos um tempo de trabalho. Se for um material de alta viscosidade, quer dizer, um material mais denso, mais duro, mais condensado, mais difícil de manipular, nós temos um tempo de mistura que vai de 75 segundos a 1 minuto, mais um tempo para aplicação na moldeira de 1 minuto, ou moldeira ou seringa de 1 minuto, e levamos na boca. E um tempo de permanência na boca, depois de inserido e comprimido e aguardado em posição, um tempo entre 6 a 10 minutos para que ele possa ser removido da boca. Nós temos um polissulfeto também de consistência média, tá? Consistência média, quer dizer, de viscosidade média, que também o tempo de mistura vai entre 75 a 1 minuto, né? O tempo de aplicação na moldeira ou seringa e levado na boca em posição, mais 1 minuto, e o tempo de permanência na boca até a sua presa final, de 6 a 10 minutos. E o de baixa viscosidade, que ele é bastante fluido, fácil de manipular, o tempo de mistura e de aplicação e de levar de inserção na moldeira e na boca ou na seringa é também o mesmo. Então o tempo de mistura, o tempo de aplicação na moldeira ou seringa e levar na boca em posição é por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio, 1 minuto e 75, né, a 2 minutos no máximo. E o tempo
de permanência na boca é por volta de 6 a 10 minutos. Porque esse material, assim que ele é manipulado, ele dá um tempo de trabalho de mais ou menos 2,5 a 3 minutos. Mas é o tempo para você misturar, carregar a moldeira ou seringa, inserir o material na boca e inserir a moldeira na boca e levar ela até o seu curso final, para depois esperar o tempo de presa final para a sua remoção da boca. Nós temos o poliéter. O poliéter, vamos apresentar para vocês o que a gente mais usa, que é o Impregno. Ele também vem na forma de pasta base e pasta catalisadora. Se nós observarmos o outro, eles são duas pastas mais ou menos com o mesmo volume. A pasta catalisadora é essa preta, e a pasta preta e cinza, e a pasta base é essa branca e azul. Tá? Já o poliéter, ele vem em uma pasta base, numa bisnaga grande, e a pasta catalisadora numa bisnaga pequena. Depois nós vamos falar como que é a proporcionalidade quando nós estivermos executando a moldagem. Da mesma forma que o polissulfeto, o poliéter, ele é apresentado também, segundo a sua viscosidade, ele é apresentado também das mesmas situações. Nós vamos ter de alta viscosidade, de média viscosidade e de baixa viscosidade. Então nós temos, olha aqui, um tempo de mistura. Depois que nós inseremos o material no dispositivo para manipulação, eu tenho para alta viscosidade 30 segundos para mistura, para manipulação, o de média viscosidade um pouquinho mais de tempo, e o de baixa viscosidade também eu tenho o mesmo tempo do de baixa viscosidade. Alta viscosidade significa que ele é mais denso, ele é mais difícil de misturar. O de baixa viscosidade ele é mais fluido. E nós temos o de média, que é intermediário entre eles. Então veja, quando nós vamos utilizar essa técnica de moldagem, normalmente nós vamos utilizar moldeira individual e eu utilizo de média viscosidade. Quando eu vou usar moldeira individual da boca total, eu uso o de alta viscosidade para inserir e carregar a moldeira e uso de baixa viscosidade para levar ao dente para executar a moldagem. Tempo de trabalho. Se nós observarmos, olha, tanto de alta quanto de média é 2,5 segundos para manipular. O de baixa viscosidade pode demorar um pouquinho mais. O tempo de presa é mais ou menos 5,5 minutos, para o de alta viscosidade, até 6 minutos para o de média, 6 minutos para o de baixa viscosidade. O tempo na boca, 3,5 minutos para o de alta viscosidade, até 3,15 para o de média, até 3 minutos para o de baixa viscosidade. Então eu preciso conhecer os materiais que eu vou utilizar, conhecendo os materiais que eu vou utilizar, e eu preciso ainda dominar a técnica da utilização do material, porque se eu não dominar a técnica de manipulação do material, a minha moldagem não vai ser de qualidade, eu não vou conseguir reproduzir com fidelidade a estrutura da boca que eu estou querendo reproduzir. E para a sua reprodução, eu preciso então conhecer e dominar a técnica de utilização desses materiais dentários, certo? De qualidade para execução de moldagem. Esses materiais, eles têm indicação para quê? Tem indicação para as moldagens de precisão, de preparos do tipo inlay, onlay, overlay, coroas parciais e totais,
próteses fixas múltiplas, moldagens funcionais e moldagens utilizadas em implantes dentários para reproduzir a transferência de implantes dentários. Essas são as utilizações desses tipos de materiais de moldagem, tá? Esses tipos de materiais, eles aparecem na forma que eu disse, do tipo 1, que é alta viscosidade, tipo 2, média viscosidade, e tipo 3, apresenta baixa viscosidade. Como esses materiais, eles são utilizados em uma moldeira, individual, quer dizer, é uma moldeira que eu preparo na boca do meu paciente, né? Ela só serve para aquele paciente que eu vou moldar, ou só serve para aquela estrutura que eu vou moldar e fazer a sua reprodução. Então, eu preciso de um elo de ligação desse material de moldagem com a moldeira. E o elo de ligação do material de moldagem com a moldeira, nós chamamos de adesivo para moldeira. Tá? Adesivo para moldeira. E, como eu já disse antes, o de alta viscosidade é um material mais denso, que é quando eu vou utilizar para uma moldagem de uma arcada total, por exemplo. Tá? Ele, tanto no permelastic, ou tanto no polissulfeto, quanto no poliéter, se for um polissulfeto, ele vem nessa forma de duas bisnagas, catalisadora e base, e se for um poliéter, vem da mesma forma, pasta base, pasta catalisadora. Isso vale tanto para o tipo 1, tá? Que aqui nós não mostramos, mas eles vêm daquela mesma forma que eu estou mostrando aqui no tipo 2. O tipo 1 apresenta o material confinado em duas bisnagas iguais, de volumes iguais para o polissulfeto e bisnagas de tamanhos diferentes para o poliéter. Para o tipo 2, é o material de moldagem de média viscosidade, polissulfeto, pasta catalisadora, pasta base, e aqui nós vamos observar, ó, se for um polissulfeto, ele vem caracterizado na bisnaga, que é um material regular, tanto na catalisadora quanto na pasta base, né? E se nós observarmos o polissulfeto, ele vem falando na pasta base, tá? Na pasta base, que ele é de média viscosidade. Se falar que ele é regular, se vem na pasta catalisadora ou pasta base de um polissulfeto, ele vem com esse termo, né? Regular, tá? Com esse termo regular. Apesar que ainda mostra que ele é também de média viscosidade. No poliéter, ele só vem dizendo que é um material de média viscosidade, tá? Um material de média viscosidade. Então, esse de média viscosidade é um material do tipo 2. E do tipo 3, da mesma forma. Então, ele vem com os mesmos tipos de bisnagas, só que aí ele vem com especificação light bond. Tá? Light bond significa que é um material de moldagem de baixa viscosidade. Tá? E nós vamos observar que para o poliéter, da mesma forma, ó, se ele for um material de baixa viscosidade, ele vem especificado também na bisnaga base como light bond. Tá? Porque a bisnaga do catalisador, para o poliéter, ela serve para os três tipos, o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Para o polissulfeto, não. Cada um traz a sua pasta catalisadora e a sua pasta base. Tá? Então precisa estar observado e precisa lembrar disso. Ó. Se for um poliéter,
tanto para o tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, nós temos a mesma, a bisnaga catalisadora é a mesma. Não há diferença tanto para um quanto para o outro. Tá? Então nós precisamos lembrar disso e não precisamos preocupar. Tá? Agora, todas as vezes que nós vamos moldar com esse tipo de material, não é possível a utilização de moldeira de estoque. Porque se eu for utilizar